estamos recebendo hoje Paulo Miranda, presidente da Fé Combustíveis. Paulo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer enorme conversar com você. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está essa questão dos postos. A gente sabe que teve uma primeira fase que foi bastante complicada, com a redução do consumo de combustíveis, teve toda essa adaptação que precisou ser feita. Como é que está a coisa agora? Na verdade, Ana, o início foi realmente muito complicado, né? Nós tivemos uma redução de demanda nas grandes cidades. É interessante que há uma divisão bem clara, né, dessa demanda. Nos grandes centros urbanos, eu cito aí São Paulo, né, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, zona sul do Rio, foi uma coisa assim horrorosa. Os postos perderam 70% da sua venda. São Paulo, no centro de São Paulo também, a redução de demanda foi em torno de 70%. E já os postos de rodovia não tiveram uma redução tão grande. Quer dizer, o óleo diesel foi o produto que, de uma certa forma, houve uma queda inicial em torno de 25%, né? Mas tem caído. Hoje, eu acho que os postos de rodovia já estão próximos à média histórica de cada um. E os postos do interior das cidades menores tiveram comportamentos diferentes de acordo com os decretos municipais, né, feitos pelos prefeitos. Então, nós tivemos muitas cidades do interior que os prefeitos não fecharam nada, não houve lockdown, ou então teve lockdowns parciais, e aí a gente viu que esses postos perderam aí 30%, 40% da sua venda, né, mas hoje também já estão começando a recuperar. Então, houve uma diversidade de situações muito grande, o país é muito grande, e é claro que cada prefeitura, cada estado teve comportamentos diferentes, né? E isso afetou diretamente o nosso negócio, mas de uma forma diferente em cada lugar. Então, hoje, eu diria para você que, citando o meu caso pessoal, né, que meus postos são aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a maioria deles aqui perto, eu hoje estou mais ou menos com 15%, né, de queda nas minhas médias, né? Tá em torno de 15%. A menor queda realmente é no diesel e a maior queda foi no etanol. O etanol ainda perdura, porque o etanol também tem muita influência no preço praticado, né? Uhum. E quando ele não é mais competitivo que a gasolina, é claro, a gente vende menos etanol. Mas eu acredito que agora a situação ela já está começando a melhorar. A nossa previsão é que, se o governo não atrapalhar, né, porque você tem também as atitudes aí dentro do governo central e você tem ainda várias coisas que você tem que se submeter a elas, né? Você tem, nesse momento, por exemplo, uma crise no biodiesel, no fornecimento do B100, e a gente tem medo até em determinados momentos, a gente tem dificuldade, né, de adquirir o S10 e o S500, mas se o governo não atrapalhar muito, nós entendemos que lá para o mês de novembro, né, meados de novembro, na nossa projeção, provavelmente as coisas voltem ao normal. Como você comentou a questão do biodiesel, né? A gente tem essa questão do biodiesel, tem o diesel verde que está para surgir, tem essa flexibilização que a ANP quer fazer no mercado. Como é que vocês estão vendo toda essa movimentação que já vem de algum tempo, né? Como é que a federação está encarando isso? Bom, nós estávamos no começo do ano preparados para participar de todas as discussões com relação à abertura do mercado, né? Aquela proposta lá do Conselho Nacional de Política Energética, que foi aprovada o ano passado, né? Foi proposto algumas medidas em junho do ano passado, e nós nos preparamos para sentar com as autoridades, Ministério de Minas e Energia, ANP, começar a discutir esse assunto. E esse ano, a ANP começou fazendo, né, umas 2 audiências que nós participamos, mas aí com a pandemia parece que atrasou tudo, né? Então, a própria Petrobras, por exemplo, quando colocou 8 refinarias à venda, nós achávamos que neste ano de 2020, possivelmente ela iria conseguir vender algumas refinarias, o que não aconteceu até agora, né? Então, eu acho que esse processo todo teve um atraso,
e o que até nós não achamos ruim, porque isso dá mais tempo, né, para nos prepararmos e até para sedimentar as nossas discussões, né? A gente estudou muito essa questão da abertura do mercado do Brasil, deu tempo da gente ver como é que é o país hoje, qual que é a diferença do nosso país para os outros países, né? O quanto nós estamos atrasados, por exemplo, em infraestrutura, que eu acho que vai ser o maior problema que o governo vai enfrentar. A nossa infraestrutura ela é muito precária no setor de petróleo. Nós temos uma diferença brutal de infraestrutura quando você compara com países mais desenvolvidos, né? O pessoal gosta de comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas eles têm 200 e tantos mil quilômetros de poliduto de longa distância, nós temos 3 mil quilômetros de poliduto. Quer dizer, uma diferença assim, incomparável, não dá nem para você comparar. Nós não temos ferrovias, né? Eles têm o país inteiro cortado por ferrovias. Quando eu falo isso, é porque você imagina uma refinaria, né, depois de privatizada, como é que ela vai fazer para competir dentro de um mercado que a logística é deficiente? Quer dizer, nos Estados Unidos, uma refinaria de um estado consegue competir com uma refinaria que está em outro estado. Mas eu vejo que no Brasil isso é impossível. Então, essas refinarias vão ficar isoladas e vão ser criados aí monopólios privados. Hoje nós temos um monopólio, muita gente reclama do monopólio da Petrobras, mas é um monopólio do governo, onde ele não objetiva só o lucro, ele preocupa com o abastecimento nacional, em levar produto para o país inteiro, né? E ter um abastecimento realmente em todas as unidades da federação. Se vender essas refinarias e elas ficarem isoladas por falta de logística, de infraestrutura, então nós vamos criar aí monopólios regionais, né? Tem 2 trabalhos já importantes realizados aí, né? A federação fez um trabalho sobre isso, o Brasilcom também fez um trabalho com a PUC, né? Com o Departamento de Engenharia da PUC do Rio de Janeiro, e os trabalhos são muito claros, o resultado deles, mostrando que o governo vai ter que melhorar e ampliar a logística brasileira. Os terminais marítimos, nós temos poucos terminais marítimos, nós temos nada de ferrovia, nós temos nada de polidutos de longa distância. Então, o grande risco aí é que essas refinarias vendidas, né, privatizadas, vão ficar distantes de outras refinarias, distância mínima aí de 450 quilômetros, né? Tem refinaria que vão ficar mais distantes ainda, e que aí não tem como competir, né, com essas refinarias. Elas vão criar monopólios realmente regionais. E como é que vai Então, ficar essa é a preocupação. como é que vai ficar esse abastecimento daí a partir disso? A gente vai ter regiões com melhor abastecimento, outras com menor, preços muito díspares entre eles. A gente mais uma vez está colocando o cavalo, a charrete antes do cavalo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Carro na frente dos bois, né? É. Exatamente. Esse é o nosso maior alerta às autoridades, porque vamos citar um exemplo aqui, refinaria do Rio Grande do Sul, Refap, né? Se a Refap for vendida, você vê que a Refap, a refinaria mais próxima é a do Paraná, né? Que está, acho que uns 500 quilômetros de distância, 500 e pouco. Então, essa refinaria do Rio Grande do Sul, vamos supor que uma empresa, uma das grandes distribuidoras brasileiras compre essa refinaria do Sul, né? Ela vai estar numa situação privilegiada. Eu entendo que o governo vai ter que melhorar lá no Rio Grande do Sul a facilidade para as outras distribuidoras poderem importar produto para competir com essa refinaria, porque senão a refinaria vai botar o preço que ela quiser. Então, é claro que vai ter produto, eu acho que não vai ter risco de faltar produto, mas você falou uma coisa correta, nós vamos ter preços diferenciados, né? E, consequentemente, uma competição menor naquela região. Assim, vai acontecer também com a da Bahia, por exemplo, aqui de Minas Gerais, a de Betim, né? A Regap, Refinaria Gabriel Passos, aqui em Betim, ela vai ficar bem isolada. Você tem um poliduto que liga a refinaria de Betim ao Rio de Janeiro e depois você não tem mais nada. Você não tem precária, né, a logística nossa. Você tem
só rodovias, nós vamos ter que sair para a estrada com caminhões-tanque se quiser comprar produto fora da refinaria aqui de Betim, né? Então, essa vai ser a dificuldade, quer dizer, eu acho que vai ter preços diferentes e a partir do momento que você tem um monopólio regional privado, né, você pode ter outras dificuldades. Vou citar um outro exemplo. O ano passado, a refinaria Gabriel Passo ficou fechada 30 dias para manutenção, né, de uma unidade de uma daquelas torres de destilação lá de óleo diesel. Então, o que aconteceu? Como hoje tudo é da Petrobras, a Petrobras, então, baixou o preço para quem foi buscar o produto em Paulínia ou no Rio de Janeiro, né? Ela descontou mais ou menos o valor do frete. Então, a gente conseguiu ter o produto aqui em Minas Gerais pelo mesmo preço das outras refinarias da Petrobras, porque a Petrobras realmente criou condição comercial para isso. Se essa fosse uma refinaria privada, a gente já não teria isso, né? Ela ficaria fechada 30 dias para manutenção e o revendedor ia ter que comprar o produto ou a distribuidora que abastece dentro dessa refinaria, elas iam ter que buscar o produto de fora. E claro que aí só o frete seria aí 15, 20 centavos por litro. Então, tem essas dificuldades que a gente mapeou o país inteiro e assim que abrirem, né, as audiências com a ANP, com o CNPE e tudo mais, nós vamos mostrar, né, o resultado desse trabalho que a gente fez. Para o dono do posto, como é que entrou essa questão de a nova gasolina, agora pode ser que surja esse diesel verde, muda alguma coisa para vocês em termos de negociação, de venda, ou isso realmente só mais um produto que vai ter na bomba? Não, muda um pouco a questão do produto, né, que eu tenho na bomba. Mas a questão do preço, como a Petrobras já está fabricando essa gasolina, né, com a nova especificação da ANP, já tem uns 90 dias que a Petrobras está fabricando essa gasolina, né, até para ir trocando os estoques, né, limpando os polidutos aí e tudo mais. Quer dizer, essa gasolina já está sendo fabricada. Acho que a Petrobras também já teve vários aumentos da refinaria nesses últimos 90 dias. Acho que ela já se adequou ao preço, né? Porque a própria Petrobras entendeu que essa gasolina era um pouco mais cara. Então, a questão da gasolina está resolvida. A questão do diesel verde, a Petrobras depende de audiência pública da ANP primeiro, né? Primeiro tem que ter consulta pública, depois tem que ter audiência pública para depois a ANP autorizar o diesel verde. Uhum. O diesel verde, Ana, eu acho que é uma ótima notícia, porque nós temos um problema muito grande de qualidade do óleo diesel no Brasil em função da mistura com biodiesel. Com biodiesel, né? Essa mistura do óleo vegetal no diesel, mesmo tomando todos os cuidados que a gente sabe que tem que ser tomados, né, o biodiesel ele tem um percentual de água, né, ele oxida, ele deixa uma borra no fundo do tanque, ele entope bicos injetores, ele está travando as bombas de óleo diesel. Só lá no Centro-Oeste nós tivemos reclamação da UEM, da Gilbarco, né, dos fabricantes de bomba. Nós tivemos reclamação assim, de 500 blocos de bomba travados por causa da má qualidade do biodiesel. Então, a gente vive brigando, né, brigando com relação à qualidade do biodiesel. Esse diesel verde da Petrobras, ele já existe em outros países. Essa metodologia de fabricação não é nova, mas ela é muito interessante, porque você mistura o biodiesel, o B100, o óleo vegetal, antes de refinar o óleo bruto, né, o petróleo bruto. Então, eu acho que ela vai ter uma quantidade menor de água, vai ter uma qualidade melhor, e os testes que a Petrobras fez lá no SEMPES já mostram isso, né? Mostra que o produto realmente teve uma qualidade melhor do que o biodiesel que a gente está usando hoje. E acho também que isso influencia um pouco também na competição, né? Se a Petrobras fornecer um diesel de melhor qualidade, eu acho que a indústria do biodiesel no Brasil vai ter que melhorar também a qualidade do seu produto. Então, eu acho que a notícia é boa e só esperamos que a ANP seja ágil para colocar logo esse produto no mercado. Certo. Bom, tem mais alguma coisa que você acha interessante colocar, uma mensagem para o setor?
Ô, Ana, esse ano foi um ano que eu diria que foi um ano muito difícil para a revenda, né? Nós vimos aí muitos postos fecharem as portas, uma dificuldade maior com os empresários pequenos, né? O pequeno revendedor. Mas, assim, a federação não parou um só minuto, né? Nós trabalhamos intensamente durante a pandemia. Esse negócio de home office é uma enganação quando a gente acha que vai trabalhar menos. Não é, né? Concordo com você plenamente. Não é? A gente fica muito mais ligado aos problemas porque a possibilidade de você trabalhar de casa aumenta o tempo de trabalho, né? Você dedica mais tempo, mas você trabalha intensamente. Então, eu diria para você que esse foi um ano muito difícil, algumas coisas pararam, outras não, mas eu espero que até o mês de novembro, dezembro, a gente esteja com a situação melhor, né? Os grandes vendedores de óleo diesel, que são os postos de rodovia, graças ao excelente desempenho do agronegócio brasileiro, né, eles não sentiram tanto. Quem vende só óleo diesel não sentiu tanto quanto os postos urbanos, né? Os postos nos grandes centros urbanos foram os que mais sentiram. Mas a gente viu também que o brasileiro ele é criativo, né? Apesar das lojas de conveniência também terem ficar fechadas, né? A gente criou um delivery na loja, não funcionou bem porque o delivery na loja ele é muito pequeno, né? Ele é quase inexistente. Mas a gente conseguiu ficar aberto, sobreviver. Acabou que a maior parte dos pequenos empresários também não conseguiram crédito junto ao governo. Todo o programa de crédito no Brasil ele tem uma burocracia monstruosa, né? Então, pouquíssimos empresários conseguiram alguma ajuda financeira e hoje nós estamos preparados para entrar na discussão da reforma tributária, né? Nós queremos que haja uma simplificação, né, do sistema tributário nacional e que no nosso setor, que é um setor que tem uma sonegação escandalosa, né, mais ou menos em torno de 7 bilhões por ano de sonegação fiscal, a gente espera que com essa reforma tributária a gente consiga resolver essa questão da sonegação. Queremos alíquota única no Brasil inteiro, né? Igual é o alíquota do PIS/COFINS, né? Que é um sistema que chama ADREM. Nós queremos valores fixos também para o ICMS, é mais complicado, mas assim, estamos otimistas. Nós esperamos que se o governo tiver realmente vontade de fazer uma reforma tributária, pode ser que no bojo dessa reforma resolva o problema dos combustíveis. Ok, então, muito obrigado pela sua participação, obrigado por nos atender. Por nada. Convido a todos que continuem seguindo o nosso canal, acompanhando as nossas entrevistas e muito obrigada mais uma vez.